Uma boa noite a todos. Então vamos nos entregando a este ambiente, liberando os nossos pensamentos, nos acalmando e relaxando, fazendo contato com a espiritualidade que aqui nos acompanha, para que possamos sentir a sua presença, aumentando a ligação com o nosso mentor individual, este amigo e protetor que está sempre conosco, nos auxiliando e intuindo, e que nos pede para que possamos ouvir o seu chamado, quando nos convida à vivência da paz e à prática do bem. Com Joana de Ângeles e Irmã Rosário, mentoras desta casa, que nos acolhe com carinho, nos conduzindo ao seu campanário, onde juntamente com suas freiras e benfeitores amigos, possamos receber as bênçãos e a luz dessas irmãs dedicadas. Assim chegamos à nossa Maria de Nazaré, Mãe de amor, cuidadora incansável, que está sempre nos dizendo: filho, se acalma, tudo irá passar, eu estou aqui, confia. Com seu carinho ela nos leva ao seu Filho e nosso irmão Jesus, que aqui esteve com toda a sua paciência e serenidade, ensinando-nos o seu Evangelho e nos mostrando o caminho que nos leva à salvação. Que possamos sentir este reencontro com o Mestre, que caminha conosco à presença de Deus nosso Pai. Aqui humilde agradecemos por sua misericórdia e amor por nós, por ter nos criado, por esta reencarnação, e que mesmo diante das adversidades da vida, generosa que é, Ele nos propicia a felicidade, louvando com a prece que o seu Filho nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Que possamos envolver com todo o nosso carinho e agradecimento este nosso irmão Edson Sardano, que nos trará as palavras do Evangelho desta noite. Que assim seja. Boa noite, amigas, amigos. Feliz 2020. Deus nos abençoe hoje, sempre, mais uma vez, aqui com vocês. Pela primeira vez nesse ano. Nós estamos aí começando o ano. Vimos aqui nos avisos as tarefas todas, um ano cheio de trabalho, cheio de oportunidades. Estamos saindo da comemoração, das comemorações de Natal, de Ano Novo. A turma das 7 ondinhas aí ainda está com as imagens na mente, né? Espírita às vezes fica na dúvida, mas espírita pode pular 7 ondinhas? Pode, não tem problema nenhum, não. Vai resolver nada, mas pode. A única dúvida que eu tenho nessa área é sobre quem usou amarelo no dia. Se o dinheiro já cai esse mês ou se vai ser ao longo do ano. Que diz que usar amarelo atrai dinheiro. Mas tudo isso faz parte da nossa cultura, da nossa forma de tocar a vida. É uma metodologia. Uma metodologia que encontra paralelo, não encontra paralelo em Deus, ao contrário. A nossa metodologia
é um paralelo da lei divina, de termos um momento de reflexão, um momento, um corte nessa loucura toda que é a nossa vida, loucura no bom sentido, porque se não tivesse o ano, se não tivesse uns meses, a gente ia chegar, a que ano estaríamos hoje? A gente não ia ter aquela oportunidade, aquele respiro. Então, o 31 de dezembro para o 1º de janeiro, não muda nada. Qualquer pessoa que estiver um pouco por fora das coisas não percebe. Não muda absolutamente nada. Mas a gente põe na cabeça, olha, terminou um ano, agora começa outro ano, vai ser diferente, faz aquele monte de promessa, não cumpre nenhuma, mas vai indo. Chega, algumas se sustentam até o carnaval, mas do carnaval para frente dificilmente. Mas a gente vai tentando. E é assim que nós vamos progredir. É assim, é uma escola, é esforço, é empenho, é trabalho, é luta. Nós não vamos virar santo do dia 31 de dezembro para o 1º do ano, de ano nenhum. De ano nenhum. Mas nós precisamos desse tempo. Nós precisamos desse momento. Do abraço, as pessoas falam, mas é hipocrisia, família se reúne no Natal. Bom, pelo menos no Natal. Pelo menos no Natal. Quem sabe você consiga depois fazer um exercício. Olha, dá para ser Natal o ano todo? Dá, se quiser, dá. É possível. A gente é bom, você vê as pessoas juntando brinquedo e junta a cesta básica. Por que só faz isso nesse dia? Então, tem o conceito, tem dentro de si a certeza de que isso é bom, que isso é necessário. Agora, deixa para esse dia, culturalmente, metodologicamente, para fazer isso. Devagarinho nós vamos perceber que o Natal é todos os dias da nossa vida, mas não só naquela conversa, né, que nem o cidadão esquece o dia do presente, do dia das mães, fala, não, o dia das mães é todos os dias. É um pretexto para não entregar presente. Não é isso, não é na hipocrisia. É realmente no exercício, na predisposição de transformar cada dia num Natal, que é o nascimento do Cristo. Esse é o ponto principal que nós não podemos esquecer. Envolvido culturalmente num monte de cerimônias, algumas até, de certa forma, controversas, que deixam, às vezes, o espírita meio na eu sou espírita, não sei se pode, se não pode. Como dizia o apóstolo Paulo, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. A gente vai levando. Isso tem a ver com o que eu vou falar hoje para vocês, da lei de adoração, é o nosso tema, porque essa expressão adoração chama atenção num primeiro momento, mas tem tudo a ver com essa questão dos rituais, da relação com Deus, da nossa relação cotidiana, verdadeira, real, mas também da relação formal, às vezes da relação exterior, que nós fazemos em função de ritos. Nós espíritas não temos. Algumas pessoas até sentem no casamento. Puxa vida, o rapaz é da mocidade espírita, conhece a menina na mocidade espírita, aí vai se casar. Como é que o espírita casa? Casa como qualquer pessoa. Dentro das leis civis, cada dia está mais simples, né? A garotada já está se juntando antes, tudo, mas o espírita casa dentro das leis civis, mas não casa na igreja, não, nós não temos igreja. Casa no centro? Não, o centro não é para isso. Como é que o espírita casa? É complicado você falar para aquela menina que sonhou, sem ser machista, né? A menina também não sonha? Também sonha, né? Eu sonhei tanto de casar de branco, os pais, às vezes coloca a conta numa tia-avó do interior, não, eu sou espírita, mas tem aquela tia-avó do interior, ela nem lembra mais que tem sobrinha neta, mas as pessoas colocam na conta dela e casa na igreja. Tem problema nenhum. Tem problema nenhum. Ninguém vai deixar de ser espírita por causa disso. Jesus não vai ficar ofendido. Kardec não vai ficar ofendido. Nós, espíritas, procuramos nos despojar dessa liturgia, desses sacramentos, para que só fique o essencial. Para que nós nos preocupemos com a conduta, com a postura. No caso do casamento, só para não perder o exemplo, da relação dos noivos. Da relação dos noivos, do amor, do compromisso. E da relação com Deus, que tem que ser leve, livre de qualquer tipo de apelo. Quando a gente se fixa muito em ritual, tal, se você não está no espaço adequado, no momento certo, da forma certa, com a roupa certa, fala, como é que eu vou rezar aqui? Eu tô de chinelo, eu tô de short, estou na praia, aonde estiver.
Está lá no Evangelho, onde estiverem 2 ou mais pessoas em meu nome, lá eu estarei. Eu não sei porquê, estou fazendo uma confissão aqui para vocês. Eu não sei porquê 2 ou mais pessoas. Se estiver sozinho, Deus estará lá também. Porque no Evangelho está 2 ou mais pessoas. Deve ser erro de interpretação, ou equívoco da minha parte também. Perdoem a vaidade. Mas a sintonia com Deus é em qualquer momento, em qualquer lugar, e não precisa de intermediário, de terceiros, não precisa de nenhum tipo de estrutura, de instrumento, absolutamente. Absolutamente. E me chamou a atenção, e eu queria dividir com vocês, uma controvérsia muito grande nessa relação de adoração, de respeito que as pessoas têm com o culto exterior, inclusive se colocando no papel de defender o Cristo. Naquele filmezinho, que muita gente deve ter visto, ou pelo menos ouvido falar, daquele grupo Porta dos Fundos, que fez uma parodiazinha de Jesus, da Santa Ceia. Eu estou falando uma parodiazinha assim para ser delicado. Foi uma esculhambação. E eu fiz um filminho no Facebook, criticando, não xingando, nada, não censurando. Não vejo razão para censurar. Fala o que quiser. Agora, eu me coloco no direito de colocar a minha posição, de cristão, de espírita e de cidadão. E fiz lá a gravaçãozinha, tive algumas críticas, muitos comentários positivos, mas algumas críticas de pessoas, deixa lá, não vai censurar, cada um fala o que quer. E eu deixei bem claro lá na minha gravação, e fiquei muito feliz, fiquei de alma lavada, dia 9, hoje é 10, né? Foi ontem? Hoje é 10? 10. Ontem, o Divaldo Franco, nossa grande referência, o grande orador, Divaldo Franco, inspirador dessa casa. Divaldo escreveu um artigo, acho que é a Tribuna da Bahia, ele escreve semanalmente, falando exatamente, vamos dizer assim, exatamente não, porque obviamente falou muito melhor do que eu, mas citando o episódio e colocando a posição dele. E não defendendo o Cristo ou o Evangelho. Não muda nada. Pode falar o que quiser. Pode criticar à vontade. Não vai abalar o Cristo. Quem foi o Cristo vai deixar de ser, porque um ou outro está fazendo galhofa, está fazendo palhaçada em cima dele. Muito menos o Evangelho. Mas nós cristãos, a comunidade cristã, que são aí bilhões de criaturas, bilhões não, né? 1 bilhão e poucos milhões de criaturas, ter o direito de se sentirem incomodados e de se manifestarem. Ponto. Não tem problema nenhum. E que ponto que eu quero chegar? É justamente nessa relação com Deus. Deus está chateado e Cristo, para nós, não é Deus. Mas o Cristo está chateado? Não. A gente não chateia Deus, não consegue. Aí Deus está triste, Deus está irado. Esse é o ponto que eu queria, vamos dizer assim, deixar para vocês, para a gente refletir, para a gente pensar. A gente tentar tirar do coração essa tentativa permanente, me perdoem a redundância, de trazer o Cristo para nós, de trazer Deus para as nossas características. Então, tanto o filminho, quanto muitas outras colocações, são sempre no sentido de humanizar Deus e diminuir o Cristo. Diminuir. Então, algumas pessoas me criticavam, dizendo, qual é o problema? Porque lá retrata Jesus gay. Qual é o problema de Jesus ser gay? O problema não é esse. O problema é querer colocar em Cristo, querer colocar no Cristo, um comportamento humano, sexual, seja hétero, seja homo, não é essa a questão agora no momento. Mas o Cristo é um espírito diferenciado. Para a gente ter uma ideia de grandeza, no livro Caminho da Luz, complementado lá pelo Brasil, Coração do Mundo, Pátrio do Evangelho, os espíritos relatam que o Cristo participou da formação geológica da Terra. Formação geológica da Terra. Quando uma poeirinha encontrou na outra, formou aquela bolinha e fogo, gelo, aquela coisa toda, o Cristo esteve lá gerenciando, administrando isso, a formação geológica da Terra. E a partir daí é o grande, vamos dizer assim, padrinho do planeta Terra. Só que a formação geológica da Terra tem algo em torno de 4 bilhões e 500 milhões de anos. O Cristo já era um espírito perfeito nessa época. Há 4 bilhões e 500 milhões de anos, o Cristo já era um homem perfeito.
Então não tem como nós querermos, não, mas veja bem, qual é o problema? Uma pessoa me colocou lá no Facebook, a título de crítica, qual é o problema Jesus confraternizando com a família? Isso acontece com todas as famílias, o pessoal chega final do ano, bebe mesmo. Eu falei, peraí, gente, peraí, então você está imaginando que o Cristo estava lá fazendo a mesma coisa? Não, Cristo esteve, as pessoas falam, né? Cristo veio, ficou entre os ladrões, as prostitutas. Não é assim não. Ele não era um deles. Ele veio sim para os doentes, como o próprio Evangelho diz, metaforicamente, antes que me crucifiquem, metaforicamente. Ninguém que se equivoque em qualquer segmento do comportamento humano pode ser rotulado pejorativamente de doente. Mas metaforicamente, na metáfora do próprio Evangelho, não é para os sãos que o Cristo veio, mas para os doentes. Ele disse, eu não vim para os justos, mas para os injustos. Então nós não podemos fazer esse tipo de comparação. Não, veja bem, Jesus esteve junto dos drogados, esteve junto... Não. Jesus se aproximou dessas pessoas para, pelo seu exemplo, erguer essas pessoas. Usarem essas pessoas como exemplo, como referência para nós. Se eles puderam, nós também podemos. Crescer, evoluir, tendo o Cristo como parâmetro, mas não igualando o Cristo a nós. Tem um monte de gente querendo, não, Jesus se casou com Maria de Magdala. Por que essa necessidade de Jesus casar? Porque a gente quer justificar as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, o nosso aspecto instintivo, material. Quer colocar em Jesus também, me parece que vai ficar mais aliviado. Que nem aquele menino que tira nota baixa na prova e sai procurando alguém que tenha tirado nota tão baixa quanto ele ou mais, porque se sente justificado. Então a gente está querendo procurar nota baixa no Cristo, não vai encontrar. Não vai encontrar. Ele está muito acima de nós, muito acima de nós. Então é perda de tempo querer trazer o Cristo a valores humanos. Estou falando de Deus, não, que é uma figura assim, inalcançável, inatingível para a nossa capacidade de compreensão. Mas o Cristo é real, é verdadeiro, esteve aqui conosco. Mas como um espírito, como o livro dos Espíritos se refere a ele, o espírito mais evoluído que já esteve entre nós, o Cristo. Então nós precisamos passar por isso aí, e na relação contrária, também desenvolver, quando a gente fala em oração, aí eu entro diretamente na questão da lei de adoração, eu adoro, eu cultuo. O principal objetivo, a principal razão desse culto a Deus, ao Cristo, aos espíritos superiores, é a nossa conduta, não é, entre aspas, a bajulação. Eles precisam ser bajulados, eles precisam ser agradados, eles precisam de frases bonitas. Não precisam. Eles precisam da nossa postura, eles precisam do nosso comportamento, eles precisam da nossa conduta. É isso, esse é o papel que a gente poderia dizer assim, que agrada Deus, no sentido humano, para que seja compreensível para nós. Não tem como agradar. Agradar é um sentimento humano. Mas a gente, para nós podermos entender e continuar conversando, para agradar a Deus, não basta acender vela, fazer algum rito. Daí eu ter falado, feito uma alusão ingênua, não se preocupem com isso, a esses rituais humanos. O perigo não, mas vamos dizer assim, o problema disso aí é a gente limitar ao dia do Natal, limitar a prática, digamos assim, ritualística, e o que chega lá em cima, pela via da oração, é o sentimento, é a nossa predisposição de fazer o melhor, de orar, e sintonizar com o plano espiritual superior, principalmente pactuando uma mudança de conduta. No Livro dos Espíritos, na pergunta 661, o Kardec pergunta para os espíritos, é válido, é justo orar pedindo perdão a Deus? A pergunta que Kardec faz para os espíritos. É justo, é correto? Agora, porque quantas e quantas vezes a gente ora pedindo perdão a Deus? E a resposta é clara. É justo, é válido. É importante orar, pedir perdão a Deus. Agora, o perdão só vem
com a mudança de conduta. Está lá no Livro dos Espíritos. É válido orar? É. É suficiente orar? Não. Por quê? Porque atos valem mais do que palavras. Está no Livro dos Espíritos. Palavras dos Espíritos no Livro dos Espíritos. Atos valem mais do que palavras. Tem uma expressão, o Livro dos Espíritos é de 1857, né? Tem uma expressão da Madre Teresa de Calcutá, muito legal. Ela diz assim: mais valem mãos que trabalham do que lábios que oram. Parece agressiva, no primeiro momento. Você está desprezando quem ora? Não. Não. Mas, olhando para o texto do Livro dos Espíritos, é válido orar pedindo perdão? É. Porém, o perdão só atinge, só vem com a mudança de conduta, com a mudança de postura. A oração cria a sintonia, mas ela não é suficiente. Ela não é suficiente. O perdão vai vir, quando a gente fala em auto-perdão, é muito comum as pessoas falarem, fazem essas terapias de regressão, a pessoa está amargurada, está com sentimento de culpa, está cheia de problemas, você precisa se perdoar. Como é que é se perdoar? Como é que eu me perdoo? Eu vou lá para o espelho, Sardano, você está perdoado. Aí eu saio feliz da vida. Não. Como é que eu me perdoo? Eu me perdoo mudando a minha postura, mudando o meu comportamento. É olhar para o espelho e falar: você hoje é outro homem. Você errou? Errou. Você pisou na bola? Pisou. Fez muita coisa errada. Você é um ser humano num processo de evolução. Você é um espírito imperfeito. Mas você é um espírito estudando, conhecendo. Não tem o direito de insistir no erro. Não tem o direito de permanecer nessa conduta equivocada. Por isso a importância do nosso estudo, a importância de entender o caráter da nossa presença aqui nesse planeta. Então, no momento que você se conscientiza, como o Divaldo mesmo diz em seminários, eu não me canso de repetir, permita-se ser como você é, mas imponha-se ser cada dia melhor. Ou seja, não adianta esquentar a cabeça, perder tempo com o que você é e o que você já foi, o que você já fez. Nada vai mudar. Não tem como mudar, voltar atrás. Mas Deus não vai me perdoar? Vai perdoar, se você mudar de conduta. Então, permita-se ser como você é e imponha-se ser cada dia melhor. Esse é o desafio. O que eu fiz está feito, agora eu preciso ser melhor. E Deus vai me perdoar. Aí vai zerar? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas você não falou que Deus vai perdoar? Sim. Mas ao cometer equívocos, eu criei problemas. Eu destruí. Eu comprometi. Isso tem que ser reparado. Você pode perdoar. O seu filho saiu com o carro, bateu o carro, o filho está perdoado. O carro vai ficar novo de novo porque você perdoou o filho? Não, filho, está perdoado. Só que agora é o seguinte, eu vou pegar aquele seu videogame e vou vender para pagar o conserto. Pô, pai, mas você não me perdoou? Perdoei, filho. Vem cá, me dá um abraço, vamos chorar junto. Mas vou ter que pagar o conserto do carro. Mas não é o fato de perdoar. Não adianta você chegar no funileiro e falar: olha, arruma o carro para mim, eu já perdoei meu filho, tá? Arruma de graça. Ele não vai arrumar. Pô, mas meu filho está perdoado. Está perdoado. Deus nos perdoa. Deus nos perdoa. Então nós temos essa, vamos dizer assim, dificuldade às vezes de entender isso. Eu vou rezar para pedir perdão. Ore. É uma postura de humildade. É uma postura da boa adoração, de submissão à grandeza de Deus, da compreensão do poder de Deus, do plano espiritual, da nossa oração, da nossa vibração, de mover montanhas. A gente não pode, de forma nenhuma, desprezar a oração. É uma ferramenta fantástica em qualquer lugar que a gente tiver. É uma ajuda que nunca vai nos faltar. Quantas e quantas pessoas falam: eu estou sozinho. Não está nunca. Não está nunca. Nem se quiser não fica sozinho. Aí eu quero ficar sozinho, quero ficar só. Você consegue se afastar da companhia dos humanos. Dos espíritos, nunca. Bom, mas eu não tenho direito de ficar sozinho? Não, é uma lei natural. É uma lei natural. Se o teu sentimento de isolamento for um sentimento ruim, você vai estar super acompanhado de espíritos do mesmo nível. Se o teu sentimento de isolamento for um sentimento bom, o que é difícil, porque nenhum isolamento é bom, nós não viemos aqui ao mundo para nos isolarmos. É um dos grandes equívocos, algumas pessoas se escondem, não, eu vou sumir aqui porque eu não quero
fazer nada de errado. Eu quero que essa encarnação seja a última, então não vou fazer nada de errado. Daqui eu vou para o plano espiritual superior, vou ser presidente do nosso lar. Grande engano. Grande engano. Mas, na hipótese do isolamento, entre aspas, saudável, você estaria acompanhado, por alguns momentos, por bons espíritos. O pouco de isolamento, o silêncio interior é importante. De vez em quando, a gente se isolar do mundo. Nós não conseguimos mais nos isolar do mundo. Você levanta, já vai para o Zap Zap, vai para o Facebook, vai para o carro, já liga o rádio para ouvir. A gente não consegue refletir, pensar um pouquinho. Para arrumar um tempo para orar é uma loucura. Para organizar uma família para fazer um evangelho no lar é uma loucura. Ninguém pode nunca. O horário de um não combina com o outro. Os compromissos humanos fluem com uma facilidade maravilhosa. Arruma um tempo para fazer um evangelho no lar. Meia hora por semana. Para ver o sacrifício que é. Então nós precisamos lutar por esse silêncio interior, por essa postura de comunhão com Deus, mas a comunhão da prática, a comunhão do trabalho, do bom sentimento e da mudança de conduta. Tem uma expressão do filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, que eu acho muito interessante, e a gente vai vendo que o pensamento humano converge sempre para o mesmo lugar. E ele diz assim: a oração não visa influenciar Deus, mas mudar a natureza de quem ora. Vejam que interessante a frase. Kierkegaard não era espírita, era um teólogo, um filósofo dinamarquês. A oração não visa influenciar Deus, mas mudar a natureza de quem ora. É o teor da pergunta 661 lá do Livro dos Espíritos. É lícito, é válido, é justo orar para Deus, pedir perdão? É, mas o perdão só vem com uma mudança de conduta. A oração não visa influenciar Deus, mas mudar a natureza de quem ora. É a mesma coisa, dita de forma diferente. A melhor oração é a mudança de conduta, é a mudança de postura, é o processo evolutivo. Mas quando eu vou orar para uma outra pessoa, como é que eu posso mudar a conduta da outra pessoa? Você não pode mudar. Mas é importante também orar por outras pessoas. Lá no capítulo, na parte 3 do Evangelho, que fala das leis morais, onde está inserido esse capítulo, a lei da adoração, fala lá da oração pelos outros. É justo, é válido orar pelos outros? É. Por quê? Nós vamos transmitir boas vibrações, bons sentimentos. Nós não podemos ignorar, por nenhum momento, essa interferência do plano espiritual, dos espíritos sobre nós. Kardec perguntou para os espíritos: os espíritos nos influenciam? A resposta foi taxativa. Muito mais do que imaginais. Não raras vezes são eles que vos conduzem. Não raras vezes são eles que... Então, a influência é muito grande. Nós precisamos, ao longo dos anos, ao longo do nosso esforço, temos muito tempo pela frente, ir nos libertando. Nesse capítulo 3, não é capítulo 3, nessa parte terceira, né, do Livro dos Espíritos, da lei de adoração, nós vamos ver os primórdios. Então, quando falava do politeísmo, o que é o politeísmo? É como eu estava citando agora, essa brincadeirinha com Jesus, é uma tentativa de criar deuses parecidos com a gente. O politeísmo, quer dizer, vários deuses, a sociedade inventou, achou de criar um Deus para cada sentimento seu. O Deus do amor, o Deus disso, o Deus do vinho, o Deus da guerra, o Deus da música, para cada sentimento seu. Com a evolução, principalmente com a vinda do monoteísmo, é um papel primordial do judaísmo, foi o judaísmo que realmente introduziu essa visão do monoteísmo. Esses cultos aos vários deuses foram deixados de lado, mas o sentimento ainda fica. E a gente querer achar que Deus, que o Cristo, outros espíritos de alta evolução, tem que ter alguma semelhança conosco. É o contrário. Nós é que temos que buscar, com muito esforço, com muito empenho, uma semelhança com eles.
Nós precisamos mudar a nossa natureza para nos aproximarmos deles. E não tentar justificar nossas imperfeições, tentando igualar esses espíritos a nós. O Cristo tem que colocar esse tipo de suspeita. Pouco importa. Há um movimento agora, dentro do Espiritismo, inclusive, tentando flexibilizar uma série de conceitos. Não, veja bem, não é assim não, gente. Não é assim não. Nós precisamos de muito esforço, de muito empenho. Nós só vamos encontrar a verdade, nós vamos encontrar o processo de evolução com empenho, com esforço. Não tem como a gente tentar, por mais que a gente tente, não, veja, querer se igualar. Não, Jesus também fez isso, Jesus também fez aquilo. Não fez? Fez, mas sabe-se lá Deus há quantos milênios atrás. Nós precisamos inverter essa visão. Nós precisamos nos esforçar para mudar a nossa natureza, tendo essa expressão na mente, né, da oração concreta. Mudar a natureza de quem ora, mudar a nossa natureza para nos aproximarmos do Cristo. Mudar a nossa natureza para nos aproximarmos do plano espiritual superior. É aquele esforço ao qual Jesus se referia. Eu não vim trazer a paz, mas a espada da luta, do empenho, do esforço. Com um sorriso nos lábios, com tranquilidade. Não há razão para sofrimento, não há razão para lamentação, para escândalo. Dor é normal. Não tem como a gente viver sem dor. É biológico. Nós temos uma convivência social, vai chegando um tempo, a gente vai ficando velho, as pessoas vão indo embora. A dor da saudade, tudo isso é natural. Isso não pode causar sofrimento. Tendo a visão que nós temos, a visão ampla da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, de que nenhuma ovelha se perderá do rebanho do Senhor. Então nada vai se perder. O reencontro virá em melhores condições. Então a dor se limita àquele momento, àquele episódio, e de uma forma mais suave. Não vira sofrimento, não vira revolta. Porque a gente vai entender o caráter dela. Agora, isso é feito com muito esforço. Isso é feito com muito empenho. Isso é uma ação corajosa. O comodismo é justamente isso. Traz o Cristo para si e acha que vai ficar todo mundo nas mesmas imperfeições. Esse é o mais cômodo. Reagir. Esse é o mais cômodo. Agir, ser proativo, lutar contra as más inclinações, como o Evangelho se refere ao bom espírita, isso é mais difícil. Mas esse é o nosso papel. Nós não podemos nos esconder, nós não podemos nos omitir, não podemos sequer ficar em cima do muro. Nem em cima do muro. Nós temos que ter lado, temos que ter posição. Não podemos ter assim, medo, preocupação. Eu vou ficar me manifestando, vou dizer que eu sou espírita, fulano não sei quem não é, eu vou agredir. Não, você não precisa impor a sua posição. Nem deve. Nem deve. O espiritismo não é o dono da razão. Agora, não há razão para omitir. Não há razão para se envergonhar de orar, de fazer uma prece. Não há razão para isso. De adorar a Deus no bom sentido, com a conduta reta, proativa, que vira exemplo. E aí justifica a expressão da Madre Teresa, mãos que trabalham sendo muito mais valorizada do que lábios que oram. Eu falei para vocês de muro, né? Aí me lembrei de uma historinha, já contei aqui, mas contei no outro dia, não tem problema. Um filósofo teve um desdobramento. Nesse desdobramento, ele se viu num plano, como se fosse o plano espiritual, e um cidadão recém-desencarnado. E ele estava observando a distância, assim, aquele cidadão recém-desencarnado, e o desencarnado estava em cima do muro. Em cima de um muro ali, olhando para um lado, olhando para o outro. E o filósofo, nesse desdobramento, olhou para o lado e viu vários anjos. E os anjos chamavam a atenção daquele filósofo. Vem para o nosso lado, vem para cá. Fazia uma festa para o cidadão que havia acabado de fazer a passagem. E o filósofo então olhou para o outro lado e viu o diabo. Era um sonho, né? Viu o diabo.
Só que o diabo não estava fazendo festa, não estava fazendo barulho, o diabo estava quietinho, inerte, parado, observando. Ele ficou meio intrigado, olhou de novo para o lado dos anjos, e os anjos fazendo uma festinha, vem, coraçãozinho, vem para cá, vem para cá. E o cidadão ali olhando, aí olhava para o outro lado, o diabo parado, braços cruzados. O cara ficou intrigado. Aí no seu desdobramento, ele falou, eu vou interpelar o Satanás. Corajoso ele, né? Foi interpelar o Satanás. Aí chegou lá, falou, dá licença, senhor, muito respeito. O senhor é o diabo? Ele falou, sou. Mas o senhor é aquele diabo mesmo que disputa com Deus as almas das pessoas? Falei, sou eu mesmo. Ele, puxa, mas agora eu fiquei mais intrigado ainda, porque está lá o cidadão. Parece que está ali para fazer uma escolha. Os anjos estão fazendo uma algazarra, uma festa chamando ele, tentando ganhar a opção dele. E você está aqui, quieto, inerte, não faz nada, não se manifesta. Qual é a explicação disso? Aí o diabo falou para ele, repara bem lá no cidadão. Onde é que ele está? Aí o filósofo falou, não, ele está ali, olha, em cima do muro. Aí o diabo sorriu e falou, eu não preciso mais lutar. Em cima do muro já é ao meu lado. Está aí a explicação. Em cima do muro é o lado do diabo. Entre aspas. É o lado da omissão. É o lado do comodismo. Nós espíritas não viemos para ficar em cima do muro. Nós temos um papel proativo. Nós temos que transformar a oração em tarefa. A oração em trabalho. Como o próprio Pai Nosso, um hino milenar deixado pelo Cristo. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não é só perdoar as nossas ofensas. Está lá no Pai Nosso, está em Kierkegaard, está no Livro dos Espíritos. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Está aí o desafio. E não nos deixeis cair em tentações. As tentações. Mas livra-nos do mal. Que assim seja. Feliz 2020. Obrigado. Preenchidos pelo amor divino, através das palavras que acabamos de ouvir, que possamos elevar as nossas vibrações em doações, entregando parte do amor que aqui recebemos aos desamparados, àqueles que não têm um teto, aos asilos, aos órfãos, aos doentes, onde quer que se encontre um irmão necessitado. Que possamos também distribuir por todo o nosso planeta, levando a paz, a harmonia e a serenidade àqueles corações que se esqueceram do amor de Deus, para que possam resgatar este amor, que os aliviará, trazendo-los de novo à vida plena, concedida pelo Pai Maior. Que possamos retornar aos nossos lares sob a proteção de nossa Mãe Maria e que ao chegarmos depositemos este amor naqueles corações com quem convivemos. Tenham todos uma excelente noite, um ótimo final de semana, que Deus os abençoe. Que assim seja.